Bom sábado. Sábado. Vamos lá? Título da lição, verso. As reformas de justiça. Verso. Antes dele, não houve rei que fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantará outro igual. Segundo Reis 23, 25. Ok, antes da gente discutir um pouquinho esse texto, vamos para os objetivos dessa semana. O que a gente tinha que ter aprendido, sentido e praticado a partir do conhecimento, do estudo da lição dessa semana. Primeiro objetivo de conhecimento. Qual era o aprendizado para a gente com a história de Josias, com a recapitulação da história de Josias? As reformas religiosas do rei Josias, como constituíram um vislumbre de esperança em meio à apostasia e idolatria. Ok, então, duas coisas importantes de aprendizagem para essa semana. A primeira questão, ao olhar para a estrutura da história de Josias e compreender o que ele fez, entender que tipo de reformas foram essas que estavam envolvidas na história do povo de Israel, de que jeito isso foi feito, como isso foi desenvolvido e qual o resultado que isso produziu em Israel. A segunda questão é olhar para frente. As reformas produzidas por Josias ou implementadas por Josias faziam que o olhar para o futuro, o olhar para frente, renovasse a esperança, renovasse a perspectiva de que Israel voltasse a ser o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, sendo guiado ou seguindo os caminhos de Deus. O sentimento resultante disso qual seria? Sentir a coragem que caracterizou o jovem rei Josias e a determinação com a qual ele persistiu em seu desejo de seguir a Deus. Portanto, algumas coisas importantes para sentir junto com Josias. Primeiro, a coragem que foi necessária para um rei que subiu ao trono aos 8 anos de idade, começa uma reforma geral na estrutura da nação, perto da sua adolescência. Qual foi a coragem necessária para enfrentar tudo isso, dado o tempo que Israel caminhava na sua maldade, na sua impiedade, principalmente se a gente considerar pai e avô de Josias e toda a história dos reis que antecederam. Dentro desse contexto, também olhar uma outra questão, que é, além da coragem, ele teve determinação, ou seja, ele persistiu para alcançar, para conseguir aquilo que era o seu intento, reformar o povo, trazer o povo aos caminhos de Deus. Qual é a prática resultante disso? Devo decidir fazer da reforma uma parte integrante de minha experiência cristã e estar pronta para a reforma quando ela for necessária. Então, duas questões básicas aqui, de decisão resultante do entendimento da história de Josias. Primeiro, eu preciso entender que na vida cristã, reforma é necessária. Ou seja, ninguém aceita o cristianismo, ninguém entra para o cristianismo para ficar como estava. Porque se estava bem, não precisava do cristianismo. Ir para o cristianismo, ou entender o cristianismo como proposta, é entender que o ser humano é pecador, está sob a condição do pecado, e nesta condição o resultado único possível é a morte. Para que isso mude, há que se mudar coisas que o pecado degenerou. Portanto, transformação, processo de mudança é necessário a partir do momento que eu compreenda o que significa ser cristão. A segunda coisa é, cada vez que eu mudo, eu descubro que ainda tem mais alguma coisa para mudar. Portanto, o caminho não termina. O processo é contínuo até a vinda de Cristo. A gente só não terá o que mudar quando transformados por Cristo na sua vinda, formos perfeitos outra vez. Até lá, toda vez que eu mudo algo, é descobrir que tem algo novo para ser modificado. E esse processo nos segue. A história de Josias não é uma história nova. A gente já estudou isso há algum tempo atrás, quando passamos aí a perspectiva dos 5 últimos reis de Israel. Já vimos um pedaço da história de Josias, ou algum detalhe da história de Josias aí para trás. Portanto, é uma revisitação a essa história para a gente entender algumas coisas importantes do modelo de transformação, do modelo de transição da vida do cristão. Vou voltar ao verso, 2 Reis 23, 25. O verso da lição começa com uma proposta. A proposta é:
uma constatação, na realidade. Antes de Josias e depois de Josias, não teve qualquer sujeito que fosse como Josias foi. Não houve rei que se assemelhasse a Josias, nem antes e nem depois dele. Depois dele, tudo bem, é até fácil de entender por quê. Porque se você olha a história de Josias na sequência dos seus descendentes ou dos outros reis que assumiram o povo, fica evidente por quê. Mas quando você olha antes, você tem alguns reis que no mínimo são reis para a gente observar com calma. A gente tem Davi, a gente tem Salomão, a gente tem referências antes de Josias que são paradigmas não só israelitas, mas mundiais, de reis de grande poder, de grande estrutura, e mesmo dentro dos padrões de Deus, reis de grandes modificações. Porém, a história de todos eles é um grafo cardíaco de altos e baixos. Ao mesmo tempo que você vê Davi lá em cima, vencendo Golias e demonstrando a sua fé, você vê esse mesmo Davi matando Urias e adulterando com Batseba. Salomão, você vê um pico de sabedoria e humildade quando ele vira para Deus e pede para Deus que a única coisa que ele deseja que Deus dê é sabedoria para ele ser um rei, no mínimo parecido com o que o pai dele foi, em sabedoria para julgar bem o povo. E é esse mesmo Salomão que oprime o povo de Israel com impostos e com construções de toda sorte de divindades durante o seu tempo de apostasia. Portanto, apesar de terem sido grandes reis, viveram altos e baixos. Josias não. Josias vai num gráfico crescente. Modifica toda a estrutura do povo, vai ao ápice da conversão, vai ao ápice da restauração do povo e segue a vida dessa forma. Deixa eu sair na ordem aqui. Francisco e pastor Eliseu. Bom, o senhor já explicou, mas não há uma certa contradição entre 2 Reis 23, que é o verso 23, 25, com 2 Crônica 22, 1 e 2? Essas contradições são usuais, né, nessas... Davi, só lê o 2 Crônicas para o povo, já que o senhor citou o texto? 2 Crônica é 22? Isso. 22, 1 e 2, né? Fala o seguinte... Só para o pessoal saber do que o senhor está falando. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Gedida e era filha de Adaías. De Bozicate. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi. Então, aí Sim. Parece uma contradição, né? Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda, considerando o contexto da conexão de Josias ao trono, que é tão notável nesses versos. Então, vamos lá. Essa segunda parte do verso explica a sua pergunta. A diferença entre Josias e Davi foi qual? Josias andou no caminho de quem? De Davi, seu pai. Isso. Mas com uma diferença. Ele não se desviou nem para a esquerda e nem para a direita, como Davi fez várias e várias vezes. O caminho é o mesmo, mas o desvio não aconteceu em Josias. Por isso, antes e depois de Josias, não há rei como ele. Essa é a diferença. Ele não se desviou do caminho. Davi mostrou o caminho, mas se desviou do caminho. Josias mostrou o caminho e não se desviou do caminho. E outra coisa, Josias começou a reinar com 8 anos. Nós sabemos que uma criança com 8 anos não tem condições. Não foi o profeta da época, o sacerdote, que instruiu ele em todos os caminhos do Senhor? Até os 8 anos de idade, sim. Dos 8 anos de idade em diante, ele dependeria do conselho real e da pessoa que o criou. Mas a partir daí ele é rei. Ele pode decidir o que ele quiser. Se essa criança for educada de forma equivocada, uma criança mimada no trono é um desastre total. Ok? Então ele já tinha a competência de ouvir o conselho e de seguir o conselho quando assumiu o trono. Isso é o diferencial de Josias. Os 8 anos da vida dele anterior foram fundamentais para isso. 2 Crônicas 22, versos 1 e 2, que é o texto que o irmão Francisco citou. Pastor Eliseu, deixa eu levantar a mão. Um detalhe que eu achei interessante. Oi?
Segunda Crônicas ou Primeira Crônicas? Segunda Crônicas é 22, 1 e 2. 22, 1 e 2. O primeiro é o verso áureo, né? É 23, 25. Segunda Crônicas ou Segundo Reis você está falando? Segunda Segundo Reis, desculpa. Segundo Reis. Segundo Reis. Desculpa. Segundo Reis, 22, 1 e 2. Um detalhe interessante aqui, por exemplo, o avô de Josias, que foi um mau rei, Sim. fez o que fez, aprontou o que aprontou, ficou 55 anos No poder. no poder, Tempo suficiente para Israel mudar todo o seu comportamento. faleceu com 67 anos. Uhum. Agora Josias fez exatamente o contrário e ficou apenas 31 anos e morreu com 39 Com 39 anos de Quer dizer, na flor Sim. Sim. da sua juventude, do seu poderio, todas as. Quer dizer, o que ele tinha mesmo de bom para dar para o governo, a partir daquele momento, agora com 39 anos. Na realidade, esse tinha de bom para dar é questionável por uma série de razões. Razões, por exemplo, ele teria a experiência, mas ele teria o que em volta dele? O que ele teria que assistir durante esse tempo? Lembra que a história não modificou. Josias revitalizou o povo de Judá, mas revitalizou aqueles que aceitaram. Apesar da reforma ter sido feita, ela não foi completa no sentido não daquilo que Josias fez, mas do que o povo fez. Portanto, qual é a consequência da não conversão do povo, da não aceitação geral do povo? Os degraus do cativeiro persistem. Então, essa estrutura é interessante da gente observar, apesar da reforma, apesar do investimento nessa direção, a escolha era de quem? A escolha era individual. Então, eu não sei, eu tenho para mim que assim como outros casos na Bíblia, Deus permitiu que ele descansasse sem ver a desgraça do resultado de tudo aquilo que ele investiu. Porque, fatalmente, se Josias continuasse vivo, assistiria aquilo que a sequência da história demonstrou. A gente tem um outro rei na Bíblia que insistiu com Deus, quando Deus falou, descansa porque você já cumpriu sua missão. E ele insistiu, 1, 2, aí Deus fez o quê? Se é isso realmente que você quer, eu quis poupá-lo disso. Aí os próximos 15 anos que ele viveu para assistir o quê? O desastre total dos seus filhos. Percebeu? Então, essa história, essa visão de história, de Deus perceber como o povo estava agindo, para mim, Deus tirou Josias no tempo certo. Para ele ainda descansar nas obras que fez. Mas isso é uma coisa para a gente perguntar para Josias e para Deus quando chegarmos lá. Porque eu não tenho como saber isso de forma precisa ou de forma completa. De qualquer maneira, qual é a história dele? Bom, a história de Josias passa por um processo de assumir o reinado, iniciar um desenho de reforma, e essa reforma tem 2 aspectos importantes para a gente observar. Eu não vou seguir a pauta histórica da lição, vocês já viram a lição durante a semana, mas vou resgatar algumas coisas importantes para a gente olhar. Primeiro, o que envolve essa reforma de Josias? A primeira coisa que Josias precisava fazer é limpar a casa. A casa estava lotada de todo tipo de prática e sordidez construída pelo seu pai e pelo seu avô. Então a primeira coisa que Josias começa no seu processo de reforma é tirar tudo que não presta. Para tirar tudo que não presta, ele tem que garantir que isso seja feito. Então o que Josias faz? E por isso a lição retrata a coragem e a determinação dele. Josias não manda tirar. Ele vai junto e ajuda a tirar. Ele vai acompanhar cada uma das coisas que estão sendo feitas. Tem que tirar os ídolos que estão nos montes. Ele vai junto para ver se estão tirando mesmo. Tem que ajustar as coisas no templo, na casa de Deus, ajudar a limpar e a resgatar a fidelidade do templo de Deus. Ele vai acompanhar para saber o que está acontecendo. Ou seja, Josias é o espelho daquele ditado popular, o olho do dono engorda o boi. Ele garantiu que a reforma acontecesse acompanhando a reforma. Portanto, primeira coisa, faxina. O processo de reforma cristã também é assim, porque a primeira atividade do Espírito Santo qual é?
Convencer o mundo do pecado. Se você abrir a Bíblia lá no Evangelho de João, os capítulos 14, 15 e 16, principalmente de João, você vai encontrar a esperança ou a promessa da vinda do Consolador, a vinda do Espírito Santo, a partir do momento que Cristo ascende aos céus para iniciar aquilo que seria o preparar do lugar para os seus filhos. Enquanto Cristo está exercendo essa parte da missão, com a vindicação, o julgamento, todo o processo descrito nas profecias de Daniel 7, 8 e 9, o que a gente vê na terra acontecendo. O Espírito Santo ampliando o rol daqueles que creem em Cristo, com 3 atividades principais. Primeiro, convencer o mundo do pecado. Segundo, apontar esse mundo para a justiça, que vem da fé, que vem de Cristo. E terceiro, conduzir a esperança para um juízo. E essa é a parte interessante da missão. Como é que eu posso ter esperança olhando para um juízo, para um julgamento? Só tem um jeito: ter passado pela justiça que vem da fé. Aquele que passou pela justiça que vem da fé anseia pelo juízo, porque o juízo é sua vindicação. O juízo é Cristo salvando o seu povo, julgando o seu povo e inocentando o seu povo. Então, dentro deste contexto, a primeira coisa que Josias precisava fazer é atender ao primeiro chamado: convencer Israel do seu pecado e limpar Israel dos seus pecados. O problema é que se a gente limpa os pecados e não põe nada no lugar, para onde os pecados voltam? Para os mesmos lugares. Então, na carona daquilo que Josias fazia enquanto reforma, o que ele também fez? Revitalizou as verdades perdidas. Então, ia tirando aquilo que não prestava e pondo no lugar aquilo que prestava, mudando os hábitos, mudando a forma, mudando a estrutura e não deixando vazio. O grande problema que a gente tem nas discussões de reforma, em todas as épocas da história bíblica, é quando você tenta fazer uma reforma sem pôr nada no lugar. Isso vale para todas as áreas de reforma. Hábitos de vida, hábitos de linguagem, hábitos de toda sorte, hábitos de alimentação e saúde. A gente não muda hábitos tirando coisas. Óbvio, tem coisas que a gente precisa tirar mesmo porque fazem mal de forma direta, são venenos. Mas não dá para tirar sem pôr nada no lugar. Esse cuidado Josias também teve. E é por isso que toda vez que você vê a abordagem bíblica de reforma, ela nunca vem sozinha, é sempre um binômio, reavivamento e reforma. Ou seja, eu vou tirando e pondo coisas. Por quê? Nunca fica vazio. Esse preenchimento, essa cobertura, essa estrutura de coisas que a gente põe no lugar, revitalizam a força para as novas reformas. Não tem outro caminho, não tem outro jeito de fazer. Esse é o grande aprendizado da forma como Josias trabalhou. Ou seja, quando a gente olha para trás, olha para o passado daquele reino, a gente vê espelhado lá a história do remanescente moderno. A história de Israel com Jeremias, com Josias antes, todo aquele desenho de história que a gente está vendo ali, ele espelha o que aconteceria com o remanescente no tempo do fim. O remanescente no tempo do fim carece de mudanças estruturais, de mudanças de hábitos, mudanças de perfil. Por quê? Durante 1260 anos de história medieval, a gente teve toda sorte de alteração de modelos de crença. Aquilo que era a base bíblica se modificou por inteiro. Qual é o papel de quem vive no tempo do fim? O resgate da verdade. Retirar aquilo que foi acrescentado e está fora do padrão e colocar no lugar aquilo que está no padrão. Por isso é chamado de o remanescente. Do mesmo jeito que era chamado o povo de Israel fiel nos dias de Jeremias de remanescente. É um espelho da história. Portanto, o que aconteceu lá nos serve de lição. Não adianta eu olhar para a história de Josias e não entender que o tempo de hoje é igual. Ou talvez, em certo sentido, pior. Pior no sentido de que há muito mais opções de elementos de falsidade do que existiam nos tempos de Josias. A gente tem muito mais possibilidades de erro do que tinha naquela época. A gente melhorou a competência do erro.
Isso é uma coisa a ser corrigida. Dentro desse desenho, o que o remanescente precisa fazer? Primeira coisa, é entender que ele está nessa condição, vivendo num mundo nessa condição. Segundo, aceitar sua missão. A missão individual, reforma individual, reavivamento individual. A missão coletiva, aparar as brechas, convite ao reino de Deus. Então, esses dois elementos têm que estar ligados na ação do remanescente, que é uma das coisas que precisava ter acontecido com aquele povo, e aliás, até poderia ter acontecido, se eles realmente quisessem. Se aquele povo tivesse assumido de volta a missão por inteiro, não só a reforma e o processo de colocar coisas, mas a missão por inteiro, até poderia haver uma esperança mais ampla para aquele povo. Como nem todos assumiram, houve esperança. Esperança para quem? Para quem aceitou. Quem aceitou e permaneceu fiel, teve uma sobrevida. Teve uma condição de sobrevida. Quem aceitou aquilo que Deus impôs, que a gente vai ver na lição da próxima semana, teve sobrevivência e possibilidade até de retornar para Israel, se fosse esse o caso. Afinal de contas, o cativeiro não era tão longo assim. Os que eram mais novos poderiam até ter a chance de voltar para casa. O cativeiro duraria 70 anos. Os que eram mais velhos descansaram no cativeiro ou nem foram para lá. Alguns não foram ao cativeiro. Pela sua fidelidade, pela condição de fidelidade, Deus os poupou e eles ficaram na cidade até descansar. Isso também foi parte do desenho histórico desse período. Olhado para isso, o que mais a gente pode aprender da história de Josias e trazer para os dias de hoje? Eu usei na recapitulação da lição na semana passada, no esboço da lição, um texto que eu gosto muito, que sempre me faz lembrar a história de Josias e vice-versa. Esse texto é o texto de João, a primeira carta de João, capítulo 2. Se você quiser abrir lá, você vai encontrar no meio desse texto, logo depois daquela introdução do filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, toda aquela parte introdutória do capítulo 2, você vai encontrar bem no meio do texto, quase que como um efeito de poesia, em algumas versões da Bíblia isso está destacado, como se fosse um texto de poesia dentro do texto principal. A partir do verso 12 você encontra a referência desse texto. Isso sempre me faz lembrar da segunda parte do texto de Josias, que é essa questão da coragem e determinação dele. Se você encontrou, capítulo 2, verso 12, quem encontrou, se puder ler para mim. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Ok? A primeira parte do texto está escrita para quem? Filhinhos. Eu não saberia quem são os filhinhos se eu não olhasse as outras duas partes. Verso 13 diz o quê? Que mais? Eu vos escrevo. Então, João escreve para os filhinhos, mas também escreve para os pais. Portanto, os filhinhos são filhos destes pais. Mas aí ele recorta de novo para eu saber de que filhinhos ele está falando. E ele termina o texto dizendo assim: jovens, eu vos escrevo, porque vocês venceram o maligno. Percebe? Tem 3 grupos de pessoas aqui: filhinhos, pais e jovens. Qual dos 3 venceu o maligno? Se a gente olhar a história de Josias, qual dos reis venceu o maligno? O jovem. Tinha coragem e determinação. Parece até os gritos de guerra aí de aventureiros e desbravadores. É o desenho. Tinham determinação e tinham coragem. Coragem para fazer as reformas necessárias e a determinação para acompanhar o processo. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é a abordagem que João faz. Lembra que João está velhinho aqui, final de ministério, final do período. E aí ele olha para o seu povo, primeiro ele chama todo mundo de filhinho, que assim ele começou o texto do capítulo 2. Depois ele separa esses filhinhos em idades diferentes. Para o primeiro grupo, que é o filhinhos de fato, os pequenininhos, ele diz assim: eu escrevo para vocês porque os seus pecados foram perdoados graças ao nome de Jesus. Por que ele diz isso para as crianças? Porque criança é criança. Faz o que criança faz. E faz de forma inconsequente, sem saber tudo o que está fazendo.
Portanto, eles têm garantido a sua vitória pelo perdão do sangue de Jesus, até que deixem de ser crianças. Já para os pais, ele diz o quê? Bom, para vocês eu escrevo por uma razão óbvia. Vocês já me conhecem há tempo suficiente. Conhecem desde o princípio. Ou seja, vocês já foram crianças, já foram jovens e agora estão virando a curva. É para esses que João escreve, vocês me conhecem desde o princípio. E aí ele vira para os jovens e diz, vocês venceram o maligno. Só que o legal é que João repete essa história. Então se você olhar a segunda parte da história, o verso 14, o que diz aí? Eu vos escrevi meninos porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi pais porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu escrevi jovens porque sois fortes. E a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno. Olha que interessante. Ele repete a história para os filhinhos. Na primeira parte ele disse o que para os filhinhos? Vocês são perdoados dos seus pecados por causa de Jesus. E a segunda vez que ele escreve para os filhinhos é, vocês conhecem aquele que perdoou vocês. Isso é regime de confiança. Põe uma criança pequenininha em cima dessa mesa e bota os pais ali embaixo e pede para ela pular. Ela pula? Agora põe gente grande aqui em cima e põe gente grande ali embaixo e pede para pular. Entenderam o que João está fazendo? Criança é inconsequente, mas sabe em quem confiar. E é isso que ele escreveu nos dois textos. Quando ele vira para os pais, óbvio que ele teria que dizer o que disse. Começou dizendo no verso 13, vocês me conhecem desde o princípio. No verso 14, ele repete, porque vocês me conhecem desde o princípio. Afinal de contas, depois de uma certa idade, a memória é só uma vaga lembrança. Ele precisa repetir o que já disse, porque senão a gente esquece. Ou seja, para velhos, ele repete a mesma história. Uma, duas e quantas vezes for necessária para a memória funcionar. Agora ele volta para os jovens e muda o discurso. Quando ele vira para os jovens, ele descreve por que eles venceram o maligno. Quais são as razões pelas quais os jovens venceram o maligno? Ele diz assim, jovens, eu os escrevi porque vocês são fortes. Primeira razão da vitória do maligno, vocês são fortes. Segunda razão para a vitória do maligno, sobre o maligno é, a palavra de Deus permanece em vocês. Entenderam por que Josias venceu? Duas coisinhas simples. Ele tinha força, tinha vigor, tinha vontade. E segundo, essa vontade estava depositada onde? Na palavra, no conhecimento da palavra de Deus. Se a gente olhar a história de Jesus, não é a mesma coisa? E crescia o menino em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Se a gente olhar a história de Samuel, não é a mesma coisa? E crescia o menino em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. É a mesma história. Se a gente olhar Josias, mesma história. Portanto, a razão da vitória é a sua força e o seu vigor estão depositados em Deus. O legal do texto de João é que ele é inclusivo, né? O texto de João não deixa ninguém de fora. Não são só os jovens que vencem o maligno. Os filhinhos também podem vencer e os velhos também podem vencer. Nós velhos também podemos vencer. Então, ele é inclusivo o texto. Mas é inclusivo lembrando que essa vitória está no segredo que os jovens deveriam aprender desde o início. Depositar a sua força na palavra e na vontade de Deus. Esse é o desenho da lição dessa semana. Como eu disse, é uma lição relativamente simples sob o ponto de vista do seu conteúdo. A parte complexa dessa lição não está no conteúdo, está na prática. A virada do termo da lição não está no conteúdo. O conteúdo é uma história para crianças. É a história do rei Josias, o rei menino. A prática de Josias é o desafio. Esse é o grande problema da lição dessa semana. Fala aí, e aí eu vou para a finalização. Pastor, no decorrer das lições aqui, tem um parágrafo que explica isso, mas eu vou ler. Sim. É o último parágrafo de sexta-feira. Só diz onde você está para a gente achar. Sexta-feira, o que eu não entendi muito bem, Ok. eu tenho a impressão que só eu que não entendo nada aqui, né? Porque ninguém pergunta nada, né? Então, vamos Eu lá. vou brincar com o senhor Francisco, isso é um problema com a vaidade. Né? As pessoas muito vaidosas têm essa dificuldade, entendeu? Porque a reforma Brincadeira. de Josias ensina sobre a importância da palavra de Deus
E se era tarde demais para evitar as catástrofes, por que o chamado ao arrependimento? A razão poderia estar nas mudanças que o reavivamento poderia fazer nas pessoas, individualmente, ao contrário da nação como um todo. Porque Qual o seu não entendimento? parece que não adiantava se arrependerem mais. Existe uma frase que o pessoal gosta muito de repetir, que a salvação é individual. Como nação, Israel estava condenado. Não porque Deus tenha condenado, por consequência dos seus próprios atos. Como nação, Israel tinha ido longe demais diante das nações que cercavam Israel, longe demais nas suas práticas, longe demais nas consequências dessas práticas. Ou seja, mesmo que Israel se arrependesse, o estrago já estava feito, como nação. Mas não estava feito de que jeito? Como sujeitos. Portanto, Israel inteiro poderia se salvar, como indivíduos. Mas eles não conseguiriam escapar do quê? Do cativeiro. Por isso o conselho de Jeremias é um conselho torto para quem está pedindo uma reforma. Imagina que você peça, olha, vocês todos precisam se arrepender e voltar para os caminhos de Deus. Ok, beleza, e qual a consequência? Cativeiro. Parece que não tem nexo isso. Cativeiro vivo ou cativeiro morto? Cativeiro vivo. Bom, então beleza, cativeiro vivo é bom. Entende? O desenho, o que está acontecendo ali é esse. Eles já tinham avançado o sinal. Portanto, qual é o conselho de Deus? Abaixem a cabeça, vão de forma humilde ao rei da Babilônia, permitam que o rei da Babilônia faça de vocês vassalos, mas sem guerra, sem morte, sem sofrimento. O sofrimento é só o orgulho nacional, o orgulho ferido de perder o território. Mas cedam ao rei. Isso vai amenizar. Deus conhecia Nabucodonosor, ele era um rei bom, tanto é que Deus o salvou. Ele era um rei de coração bom. Se o povo tivesse chegado a ele com humildade, como os profetas haviam advertido, se o povo tivesse chegado a ele dizendo, ok, o Senhor é soberano e a gente reconhece o Senhor como rei, o que a gente pode fazer para ajudar? Como Nabucodonosor teria tratado esse povo? Do jeito que tratou outros. Por exemplo, o próprio Jeremias, que foi e ele deixou voltar. Então, o desenho de um cativeiro nas mãos de Nabucodonosor poderia ser um desenho ameno, um desenho tranquilo. Israel preferiu peitar o rei pelo orgulho nacional. Isso fez Israel ser o que foi enquanto desenho de cativeiro. Infelizmente, Deus queria uma coisa, Israel quis outra. Agora, a despeito disso, Deus deu todas as chances de arrependimento para que, individualmente, cada um deles pudesse se salvar. Isso aconteceu com quem? Daniel e os seus amigos. Para a gente ter como exemplo. Eles se renderam, aceitaram, anuíram ao que o rei disse e ainda tiveram a chance de exercer seus hábitos de reforma e reavivamento dentro do palácio, sendo pessoas colocadas como governantes diretos do rei da Babilônia e do próximo reino. Portanto, Deus protegeu o seu povo, aqueles que foram remanescentes fiéis. Diga. Obrigado. Aqui fala também, Moisés, é uma questão de você enxergar a tua vontade em confronto com a vontade de Deus. E você escolher o que é o melhor. Então, o melhor sempre é a vontade de Deus. Sim. Quando o povo escolheu a sua vontade, Deus não pode fazer mais nada, porque o livre-arbítrio é persistente, é uma condição primária da criação de Deus. Último destaque para a gente encerrar a lição, e eu acho muito interessante esse destaque, que é a historinha de Josias com o livro da lei. Por que é interessante essa história? Quando a gente olha o desenho dessa história, a gente se dá conta de até onde o povo tinha ido nos seus pecados. Eles estavam limpando o templo, buscando na casa do tesouro do templo os recursos necessários para alguma revitalização, reforma ou condição de reparo no templo. E aí, enquanto estão limpando as tralhas, tirando e arrastando os móveis, afastando para varrer, aquelas coisas todas, típicas de um processo de limpeza e faxina, o que eles encontram perdido por lá? O livro da lei, o livro de Moisés, o livro da Torá. Dentro dele, todas as instruções de Deus que faziam daquele povo o povo de Israel. O primeiro que encontra o livro sai tão assustado que vai contar para o segundo que está na frente dele. Ao encontrar o sacerdote e contar o que ele achou, o sacerdote treme nas bases e fala, não, isso é
coisa demais para ficar com a gente aqui na nossa responsabilidade. Leva para o rei. E aí o sujeito leva para o rei, diz o que encontrou e já abre e vai lendo. O que acontece com o rei assim que escuta as palavras do livro? Rasga as vestes. Percebe? Nós estamos falando de um rei que está em franca e aberta reforma para os caminhos de Deus. Portanto, já está nos caminhos de Deus, entre aspas, o que eu estou falando. Está reavivando o povo e agora escuta as palavras do livro da lei e se sente tão indigno do que escutou que rasga as vestes, se cobre de cinza. Espera lá, o que havia de tão diferente naquele livro que fez Josias fazer o que fez? Percebe que toda a reforma de Josias não era nem de perto aquilo que o livro de Deus indicava. A despeito da sua intenção de devoção, da sua retirada de idolatria, o número de coisas a serem reformadas era extremamente grande perto das práticas que aquele povo estava. Aí dá para a gente avaliar a distância entre uma coisa e a outra, entre o desenho de Deus para aquela nação e a forma como aquela nação estava, já dentro de um processo de reforma. Imagina se aquele livro fosse lido nos dias do pai dele, ou do avô dele. Pois é. Será que Josias, eu te perguntando isso, devido à grande quantidade de reis idólatras antes, será que ele já não tinha mais acesso a livros? Será que era isso? Ninguém mais tinha. É, porque ele estava escondido. Né? Ninguém tinha, estava perdido o livro. Perdido e esquecido, são duas coisas importantes. Era a minha pergunta, eles esqueceram totalmente. Sim, não tinha mais nada da prática. Eles conheciam também. É só somar os reinos, que é o que o pastor Eliseu ilustrou. São 50 anos de reinado no avô, mais o pai. Seria para o Pentateuco, Pentateuco, Torá. que é a Torá de hoje, do judeu de hoje. Há duas aplicações da Torá hoje, né? O clássico, a Torá são os 5 livros do Pentateuco, mas há uma aplicação da Torá também para o Velho Testamento, como a Torá ampliada. E ainda há uma aplicação terceira, que de vez em quando o pessoal faz, que é a Torá como os 10 mandamentos. Tá? Seja qual for o olhar, de qualquer forma a distância é abissal entre as práticas do povo de Israel naquele tempo e o que Josias ouviu e sentiu ao escutar a leitura. Qual é a instrução de Josias imediatamente ao ver o impacto daquilo nele? Reúne o povo, reúne os escribas e faz o quê? Eu tenho que garantir que esse livro seja lido em todos os lugares. Então ele não só reúne o povo para a leitura do livro e para apresentar ao povo o conteúdo da reforma, mas ele também espalha o conteúdo da reforma na mão dos escribas para que seja lido e instruído o povo ao longo da história do reinado. Se a gente olhar por completo, perto disso. É interessante que Josias começou a reforma sem conhecer ainda. Sem conhecer toda a verdade, ele só tinha o sentimento dela. Ou seja, o que o Espírito Santo tocou no coração dele, ele aceitou como missão. Ele só foi receber o conteúdo mais para frente. Quando ele recebeu o conteúdo, ele estava pronto para o conteúdo. Lembra do terceiro objetivo da lição dessa semana? Qual que era ele? Decidir sobre o quê? Decidir reformar aquilo que precisa ser reformado. Mas tem um segundo objetivo ali. Eu estar sempre pronto para a reforma nova que aparecer. Josias é o espelho disso. Quando ele recebe o primeiro convite para a reforma, ele começa a reformar o que precisa ser reformado. Quando ele se depara com o livro da lei, ele percebe que o tanto de coisas que ainda tem para reformar é muito grande. Mas ele já está pronto para continuar. Ou seja, o desenho da vida do cristão é esse. É uma reforma atrás de outra, reforma atrás de outra, reforma atrás de outra, reforma. A nossa vida é uma luta, entre aspas, que não é nossa, é uma luta de Deus, mas é uma luta contra a degeneração e os efeitos do pecado. Essa é a história de vida do cristão. A vida do cristão é um conflito permanente. Então quer dizer que a vida do cristão é chata, triste, conflituosa, desesperadora? Não. É um conflito permanente com a tendência de mal que ele percebe em si. Mas ao mesmo tempo é uma vida de alegria por cada degrau que ele consegue subir. Cada degrau ultrapassado, cada vitória conquistada. Portanto, é uma vida de desafios. É uma vida de vitórias. Vitórias no poder desse Deus, no poder desse Cristo. E aí eu volto ao texto que eu usei de João.
A proposta da lição dessa semana era a gente entender que no tempo em que a gente vive, há algumas coisas muito parecidas com aquelas. Primeira, há um modelo quase que institucionalizado mundial de idolatria. Quando eu falo idolatria, não é idolatria no sentido de adoração a imagens ou estátuas ou coisas do gênero. É a idolatria no sentido da substituição de Deus por qualquer outra coisa. Segunda semelhança que a gente tem muito grave com o desenho do povo de Israel. Um esquecimento quase generalizado da palavra de Deus. E o pouco conhecimento que persiste com a adulteração produzida na Idade Média. Portanto, esse é um tremendo desafio de revitalização da verdade. Terceira questão muito semelhante àquela época. Vivemos à beira da destruição, à beira do tempo do fim. Qual é a nossa missão? A mesma de Josias. Qual é a nossa oportunidade? A mesma de Israel. Viver nesse contexto como remanescente, atuando na direção da pregação da palavra e do levar a palavra de Deus às pessoas, mas ao mesmo tempo também atuando no nosso preparo como remanescente para encontrar aquele que vem ao final. A única diferença é que no nosso contexto o destruidor não é Nabucodonosor. O destruidor é aquele que também vem nos salvar. A diferença do tempo de Josias é que a mensagem não era animadora. Era uma mensagem de advertência, mas não animadora, porque o juiz que viria era o rei de Babilônia. No nosso tempo, o juiz que virá é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aqueles que estiverem com ele não serão levados ao cativeiro, mas serão levados ao reinado e sacerdócio eterno. Que Deus nos dê essa graça, da gente entender a necessidade do tempo em que a gente está, entender a necessidade de um reavivamento profundo e reforma profundas na vida como indivíduos, para que a gente esteja pronto, de pé, para esse dia de vitória, contemplando não um destruidor, mas o Senhor a quem aguardar. Que essa seja a nossa história, a história de vocês e a minha. É o que eu desejo para todos vocês. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos em primeiro lugar pelo dom da vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um sábado na Tua companhia. Pedimos, Senhor, que nos ajude no momento em que vivemos, para termos a consciência necessária da urgência do tempo e principalmente a ansiedade por vê-lo voltando nas nuvens do céu. Dá que, se possível, isso ainda possa se cumprir em nossa geração, é o que te pedimos, com o perdão de nossas falhas, mas com o conforto dos méritos de Cristo. E é em nome dele que oramos. Amém.